Olá, prezados amigos e irmãos, quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é detalhes para a presença da glória de Deus. E o texto básico é o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Alguns versículos começam com expressões que são conclusões daquilo que já foi dito. Por isso, não podemos desprezar o contexto, sob pena de cometermos um grave erro. Se a palavra inicial indica uma conclusão, é sempre bom procurar saber o que o versículo está concluindo. Isso acontece com Romanos 12:1, que diz: rogo-vos, pois, ou, conforme outra versão, portanto. O rogo de Paulo, ou este portanto, tem como argumento aquilo que já foi dito. Em Hebreus 12:1 temos também um portanto, indicando que os heróis da fé fizeram a parte deles e agora é a nossa vez de vivermos uma vida vitoriosa, à semelhança da que viveu a grande nuvem de testemunhas. Apesar de a expressão então do texto básico não constar do texto original, é colocada na maioria das traduções, visto que os fatos a serem narrados daqui para frente, a nuvem cobrindo a tenda e a glória do Senhor enchendo o tabernáculo, acontecem como consequências de fatos narrados anteriormente. Por isso, precisamos responder à pergunta: o que será que aconteceu para que a glória do Senhor enchesse o tabernáculo? Acredito que encontraremos uma resposta observando Êxodo 34, onde o Deus misericordioso, mesmo desprezado e trocado por um bezerro de ouro, reafirma a aliança com o povo e lhes entrega as novas tábuas da lei. Seguindo pelo capítulo 35, encontraremos mais detalhes que justificam o aparecimento da glória do Senhor, e também uma expressão-chave, que aparece 23 vezes até o fim do livro, que nos ajudará nessa resposta. Depois das novas tábuas da lei, Moisés transmitiu a ordem de Deus ao povo, para que o povo construísse o tabernáculo e seus utensílios, e que o fizesse exatamente como o Senhor havia ordenado. Parece que esse é um detalhe que Deus quer que percebamos. Tudo tem que ser feito exatamente como Deus ordenar. Está escrito: e todos os homens hábeis entre vós se apresentarão e farão tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 35:10. A ordem inicial no verso 4 era: escolhei entre vós uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração se dispuser voluntariamente levará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Além desses metais preciosos, na sequência do texto, encontraremos mais itens a serem ofertados para a construção do tabernáculo e dos utensílios para o serviço. O povo recém-liberto do Egito agora é instado a construir o tabernáculo. A ordem de Deus para trazer oferta foi transmitida por Moisés, mas o detalhe é que não era uma imposição do soberano Deus trazer ofertas. Era para quem cujo coração se dispuser voluntariamente. A ideia da voluntariedade e devoção particular, sem imposição, é magnificamente realçada e agrada muito a Deus. Em Êxodo 35, essa disposição do povo é destacada nas 7 expressões a seguir: cujo coração o moveu, cujo espírito o motivou, os que tinham o coração aberto, os que queriam fazer, pelo desejo do coração, cujo coração voluntariamente se dispôs, levaram uma oferta voluntária ao Senhor. Sim, homens e mulheres decididos foram levando broches, brincos, anéis e braceletes, tudo de ouro, e assim ofertaram ao Senhor. Versos 21 e 22. A voluntariedade foi tão impressionante que o Êxodo 36, 2 e 3 faz com que essas expressões sejam revistas. Está escrito: todo aquele cujo coração moveu a fazer a obra. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Foi algo tão extraordinário que Moisés teve que proibir o povo de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra, e ainda sobrava. Êxodo 36, 6 e 7. Todo o tabernáculo e os utensílios foram idealizados por Deus, mas seriam feitos por pessoas obedientes, voluntárias, que fariam a obra com todo o coração. Como disse Paulo: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Colossenses 3, 23. Não há indícios de que Moisés tenha dado um palpite sequer nas medidas ou nos pesos dos utensílios, mas tudo deveria ser conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Êxodo 39:1.
Era tão séria a ordem que foi reiterada 22 vezes em Êxodo 35 a 40 e mais 18 vezes em Levítico de 8 a 10. Todos os itens que formavam o tabernáculo e seus utensílios deveriam ser feitos conforme Deus havia ordenado a Moisés. Está escrito: os ganchos, as tábuas, os travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro, a coberta de peles de animais marinhos, o véu de proteção, a arca do testemunho, o propiciatório, a mesa, os pães consagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas todas em ordem e com todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha de bronze, a pia e sua base, as cortinas, as colunas, as bases, as estacas, as vestes litúrgicas e as vestes sagradas para o sacerdote Arão e para seus filhos. Êxodo 39, 33 a 41. Cada centímetro da mesa, da arca e do altar, bem como cada grama das bases ao candelabro, foram determinados por Deus. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Êxodo 36, 15. Nem mais, nem menos. A arca tinha 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Êxodo 37, 1. Nem mais, nem menos. Assim foi com o propiciatório, a mesa, o candelabro e todos os demais utensílios. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo. A tenda da revelação, os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Êxodo 39, 32. Diante de tanta voluntariedade, corações abertos, espíritos motivados, generosidade, respeito e obediência às ordens de Deus, eis que surge então, indicando que desse jeito, e somente desse jeito, a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Levítico 9:6, tratando das ofertas, reafirma a causa e a consequência que arrazoamos aqui. Está escrito: e Moisés disse: foi isso que o Senhor ordenou que fizesses para a glória do Senhor vos aparecesse. Nem boas intenções ou ignorância dos serviçais podem determinar o certo. Isso só pode vir de Deus. É como disse Clifton Judson Allen: a percepção íntima do homem nunca poderá ser o regulador no santuário de Deus. Isto é uma graça inefável. Somente a santidade de Deus pode determinar o padrão quanto aos direitos de Deus estão em causa. É possível que a falta da nuvem e da glória do Senhor sejam porque fazemos conforme nosso entendimento, em desprezo claro ao que Deus ordenou. Ele disse que seria adorado pelos verdadeiros adoradores, que o fariam em espírito e em verdade. E não pode ser de outra maneira. O salmista Etan, ainda que em dificuldades, se firmava nos atributos de Deus, dizendo: justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Salmos 89, 14. Paulo, exortando os egoístas, disse: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Tem que ser dessa forma. Fazer a obra de Deus sem compreender quem Ele é, suas prerrogativas e seus atributos de santidade, de verdade e de justiça, não agrada a Deus. Não tem nuvem, não se manifesta a glória de Deus, não há conversões, não há prodígios e nem sinais. Sabemos que prodígios e sinais não geram salvação, mas foram largamente usados no início, em Atos, e serviram para despertar a fé em alguns. Não é de se estranhar que a frieza está tomando lugar nas igrejas. A apostasia está se aproximando e os locais de culto ficando vazios. É necessário um retorno ao Êxodo para perceber a meticulosidade de Deus na santidade, a sua precisão na verdade, sua total e absoluta isenção de mal e seu irrestrito apego à honestidade. Nas questões de culto e serviço a Deus, questões básicas como a santidade de Deus e as orientações de sua palavra não podem ser desprezadas, sob pena de penúria e vazio na alma. Sem isso, restará a agitação, os programas, a frustração e a tristeza. Deus é santo e o culto, os serviços e as missões devem ser feitos em santidade. É notável que logo após 40 repetições para fazer tudo conforme o Senhor ordenou,
Em Levítico 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, são mortos, justamente por oferecerem fogo não permitido, o que não havia sido ordenado. O texto diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Hoje, ninguém está morrendo instantaneamente por transgredir as orientações de Deus, por se aproximar dele de maneira não permitida ou estranha, mas, por certo, não estão vivendo a real alegria dos que agradam a Deus, com suas ofertas, com seu culto e serviço, como a alegria destacada em Levítico 9:24, que diz: todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Prezado amigo, Deus é o Deus da verdade, então tudo tem que ser feito em verdade. Deus é amor, então os ministradores ministrarão em amor. Faz bem lembrar dos ensinos do Mestre. Está escrito: quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferta. Mateus 5:23 e 24. Quando se trata de serviço a Deus, boas intenções jamais superam a verdade das Escrituras. Como os rituais do Antigo Testamento, o tabernáculo e as ofertas apontavam para Jesus Cristo e seu penoso sacrifício na cruz, devemos levar a sério sua palavra, sua morte na cruz, suas reivindicações e fazer exatamente como ele nos ordenou, conforme a sua palavra. Só assim contemplaremos a glória de Deus e estaremos, então, prontos para uma vida cheios da glória de Deus. Assim como no tabernáculo o alvo era Cristo, no culto e nas missões, Jesus Cristo tem que ser o centro, o alvo e a causa. Somente na milimétrica e precisa vontade de Deus poderemos lhe prestar um culto agradável e um serviço eficiente. Como disse John Stott, devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe nossa segurança, mine nossa complacência e derrube nossos padrões de pensamento e comportamento. Que Deus nos ajude a prestarmos a Deus um culto e um serviço conforme as suas orientações. Amém.